Bem-vindos ao Fertilicast. Esse é um podcast voltado para a saúde reprodutiva e todos os pontos que são importantes são mostrados aqui. Normalmente nós convidamos profissionais competentes, renomados, que trazem informação com credibilidade para o nosso podcast. Nós estamos nas principais plataformas de streaming que você queira, YouTube. O importante é que você curta lá com a gente, tá bom? Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho. Hoje nós temos um episódio muito interessante, muito diferente e que eu acho que vai afetar você bastante, vai colocar você para pensar um pouquinho, que é a medicina do estilo de vida. Nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial e eu queria hoje que todo mundo levasse bastante a sério isso, porque eu fiz isso na minha vida e eu acho que todo mundo vai se beneficiar pensando na mudança de estilo de vida. Então, eu estou aqui com a doutora Ana Paula Weinhardt, que aceitou o nosso convite e veio aqui trazer informações extremamente importantes para a gente nesse podcast. Bem-vinda, Ana Paula, obrigado mesmo por aceitar o convite. Esse podcast ele é muito voltado para a fertilidade e não tem como fazer uma dissociação entre estilo de vida e a fertilidade humana, né? Sim. Então, obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, bem breve sobre você, quem você é, claro. Que eu sei que você é uma cirurgiã vascular, então fala um pouquinho de você pra gente. Valdemar, primeiro eu quero te agradecer o convite, a oportunidade. É com prazer que eu venho falar sobre estilo de vida e sobre essa minha ideia e vontade de levar um pouco mais de saúde, deixar as pessoas com maior autonomia para conquistar a saúde que a gente tanto busca, né? E, bom, minha formação técnica é cirurgia vascular mesmo, eu sou especialista pela sociedade, fiz doutorado, fiz todo o caminho técnico profissional que deveria ser feito, né, que se espera de um profissional capacitado aí em São Paulo, mas eu tinha uma angústia, eu estava te contando ali, que ficou muito clara depois de uma pós que eu fiz nos Estados Unidos e tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre medicina do estilo de vida lá. A pós não era sobre isso, mas a gente teve uma amostra com uma professora que era a professora Beth Fratz. Ela é uma das maiores especialistas aí de medicina do estilo de vida. E lá, aquela sementinha que já estava plantada no meu coração, na minha consciência em relação a como abordar melhor e ajudar mais os pacientes, ela foi talvez regada. E a partir dali, aquela minha frustração, né, em atender o paciente vascular. Normalmente o paciente vascular é um paciente mais complexo, ele tem diabetes, ele é hipertenso, tem colesterol alto, muitos fumam, enfim, sedentários, obesidade. Então eu atendi o paciente vascular, desentupia a artéria, fazia angioplastia, dali 6 meses voltava claudicando de novo, com dor, com isquemia, pé diabético com ferida, paciente com varizes mesmo, né, que é uma doença relativamente benigna, também operava, dali 1 ano, 2 de novo, com dor na perna, com inchaço, e aquilo me incomodava porque a sensação que eu tinha é que eu sabia como o paciente deveria fazer, o que ele deveria fazer, mas eu não conseguia transmitir a mensagem da mudança do estilo de vida de uma forma consistente. E aí, a partir daí que eu fui estudar mais sobre estilo de vida, sobre coaching, como motivar e como ajudar esse paciente a ser mais autônomo e entender que muito da doença dele ou da longevidade dele tem a ver com aquilo que acontece todo dia na rotina, né? Eu acho que eu era para ser seu paciente. Eu acho. Mas você já aprendeu a lição, hein? Não sei se eu faço 1/3 do que você vai ensinar pra gente aqui, mas eu acho que é extremamente importante. Então, quando a gente põe o assunto em pauta aqui, né, que é a saúde reprodutiva, então não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, né? Só que eu imagino que quando você fala de mudança de estilo de vida, quanto mais cedo começar essa mudança, melhor o prognóstico. Eu acho que entra até dentro de uma lógica, que não é a lógica reprodutiva, porque as pessoas quando estão jovens, elas não estão pensando na vida reprodutiva, né? Então, enquanto o jovem está lá no barzinho, bebendo, fumando o tal do vape, fumando todas essas coisas aí, usando droga e tal, ninguém está pensando no futuro reprodutivo, ninguém está pensando nas varizes, ninguém está pensando no infarto, ninguém está pensando nessas coisas, né? Que época? E é uma pergunta que eu fui no final dos 30, começar a ter consciência por causa de doença. Mas que época você acha que é mais incidente isso, né? Da pessoa
querer pensar em mudar o estilo de vida ou que a coisa vai degringolar de vez mesmo? Como que você vê isso? É muito interessante isso que você está falando, porque faz muito sentido. E tudo bem, é natural, né? O jovem, ele está antenado em outras circunstâncias, né? Talvez para o jovem, a forma da gente mostrar que o estilo de vida vai ter impacto é mostrando algo mais imediato para ele. Então, o impacto na performance daquele momento, né? Como ele está se saindo no trabalho, a energia que ele está tendo para viver, para desfrutar a vida. Porque o estilo de vida dele, obviamente, vai ter um impacto na longevidade, mas no seu momento atual também. Então, para o jovem, talvez fique mais fácil a gente motivar nesse sentido, falando de algo que está mais naquele contexto daquele momento. E aí você me perguntou quando que a pessoa... qual que é mais comum, né, das pessoas começarem a falar em estilo de vida? Eu acho que o envelhecer naturalmente por 2 motivos, né? O fato de que a gente vai ter tido mais chances de ter se exposto a alguma doença, alguma cirurgia ou algum problema de saúde de alguém próximo, né? E o outro é que a maturidade faz com que a gente olhe, né, para o futuro, lá, vou olhar, eu vou envelhecer, eu quero ver meus netos, eu quero ver meus filhos, olhe pensando mais lá na frente. E é natural, faz parte disso. Então, eu acho que é mais uma questão de você entender quem que é aquele paciente que está na tua frente e trazê-lo para cuidar dessa sua saúde, seu estilo de vida dentro daquele contexto, seja por melhorar a performance daquele momento, ou melhorar a qualidade de vida daquele momento ali da juventude para que ele desfrute melhor. E aí você me perguntou, eu acho que o paciente 40 a mais é que começa, Você né? começa a prestar atenção 30 e nisso. poucos alguns, mas assim, o 40 a mais sim, porque já teve mais evento de saúde, viu coisas acontecerem em volta, teve um colega do trabalho que infartou, teve um amigo que teve um câncer, teve, enfim, alguém que teve um É o burnout, susto, né? né? Então, teve, ou passou, né, por um momento pessoal de doença, enfim, e aí, às vezes, isso é um fator deflagrador, é o cliquezinho que liga para que ele comece a pensar, falar, opa, se eu continuar nesse ritmo, será que eu vou estar bem lá nos meus 100 anos, que a gente vai chegar no 100, né? Você sabe, né, Valdemar? Nós vamos bater 100zinho. Eu sei, Então, como é que a gente vai chegar no 100? Minha família é longeva também. É. Mas aí que tá, eu, por exemplo, tem umas situações, né, foi até um episódio que a gente fez, sobre, por exemplo, congelamento de óvulos, e tem pacientes, mulheres, 30 e poucos anos, que a gente indica geralmente congelamento de óvulos abaixo de 35, porque a qualidade do óvulo está melhor. Mas tem mulheres que vêm, que tem, sabe, aquela mulher que faz ginástica, que tal, que ela, teoricamente, eu vou ver até o conceito seu de estilo de vida, que eu acho que você tem que passar isso para todos nós, mas ela, na visão dela, o estilo de vida dela tá perfeito, porque ela vai para academia, ela faz todas essas coisas tal, e chega lá e a gente não tem óvulos, ou tem poucos óvulos, ela fala, como? Ela fica inconformada. Como? Eu? Me cuido, sei lá o quê, eu tenho pouco óvulo. Como, né? E quando a gente começa a entrar a fundo, ela está tomando antidepressivo, ela está tomando um monte de vitaminas, talvez até sem orientações, está fazendo uma dieta que ela viu em tal lugar e de repente não é a melhor dieta, tal. Eu não consigo responder se tem uma relação direta disso com a quantidade, por exemplo, de óvulos, porque a quantidade de óvulos é uma coisa que já nasce com a mulher. Mas eu queria saber como que é esse estilo de vida, essa mudança no estilo de vida, porque às vezes a pessoa acha que ela está fazendo tudo certo, só que ela está se entupindo de remédio, está se entupindo de um monte de coisa. Eu vejo CrossFit, né? Pô, legal, bacana, mas aquilo lá destrói as articulações também, né? Então, como seria essa parte conceitual do estilo de vida para essa pessoa poder se identificar? Essa tua pergunta é o pulo do gato. Eu vejo isso todo dia no consultório, porque assim, a pessoa ela tem uma percepção de saúde, às vezes, que não é completa, é equivocada. Você deu o exemplo, não, a pessoa treina, e eu passei por isso, eu mesma, né, quando eu tava nessa dinâmica, eu contei que a professora Beth Fratz fez com a gente nos Estados Unidos, ela fez uma dinâmica mesmo, então, ela colocou todos os médicos que estavam no curso em pé, e ela ia falando os pilares da medicina do estilo de vida, explicando, e assim, quando você tava bem naquele pilar, você dava os passinhos pra frente. Quando você não estava legal, né, ou você não estava fazendo, ou você não estava dando atenção para aquele pilar, você dava os passinhos para trás. Então, quais são os pilares da medicina do estilo de vida que a gente fala? Alimentação, atividade física, e isso é muito comum, a gente vê isso muito na rede social, as pessoas atrelam muito esses 2 fatores à saúde. Mas tem outras coisas envolvidas, tem outros 4, né? Então, a gente tem o uso de substâncias, e aí, claro, a gente fala muito do tabaco, do álcool, mas
substâncias psicoativas, outras drogas, qualquer coisa que possa interferir aqui no teu equilíbrio, pode estar te tirando do eixo, né? Sono, as pessoas não valorizam sono. O sono tem um impacto absurdo na nossa saúde, na nossa formação metabólica, como que o nosso organismo está se desenvolvendo. Então, sono. E uma outra também que as pessoas às vezes não atrelam muito à saúde física, mas é a parte de conexões, né? Como é que tá minhas relações interpessoais, como que tá o ambiente que eu tô vivendo. Isso tem muita interferência. Aí a gente pensando numa mulher, numa fertilidade, se ela tá num ambiente hostil, vamos pensar, né? A mulher, ela vai engravidar, ela vai gerar outra vida. Ela precisa ter um ambiente harmônico, em todos os pontos, né? Seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista ambiental, ali a circunstância que ela estava vivendo, seja na sensação de recuperação, de sono, de satisfação pessoal. Tudo isso vai interferir, né? Então, às vezes, ela acha que ela tá super saudável, como eu achava também, lá, porque eu treinava muito, eu corria pra maratona, então eu tô super saudável. Aí, quando começou a falar de sono, começou a falar de conexões pessoais, eu tava envolvida num processo de divórcio na época, então, você começa a falar, opa, saúde não é só fazer exercício e comer bem, tem muito mais aspecto envolvido, né? Os pilares da medicina do estilo de vida trabalham todos esses, mas quando a gente começa a perguntar para o paciente, explorar um pouquinho mais, a gente percebe que normalmente o entendimento dele de saúde está limitado, e faz parte do nosso trabalho justamente pontuar e explicar que esse conceito ele é muito mais amplo, né? Saúde não é treinar e comer bem. Tem muito mais que isso, né? Tá. Então, no ano passado, eu tenho muita sorte, porque eu consigo ir nos congressos pontuais da minha área, né? Então, o americano e o europeu, acho que na sua área também essas coisas, né? A gente tem. E o ano passado teve um congresso que foi em Paris, e eu fiquei de olho numa área que eu gosto muito, que são os processos inflamatórios locais do corpo, causados ou por algum agente etiológico, algum patógeno, alguma doença, algum vírus, alguma bactéria, ou por um desequilíbrio da microbiota do organismo, né? E esse desequilíbrio deve ter uma relação direta, geralmente, com a alimentação, com todo o estilo de vida. E para a mulher, né, então, teve um trabalho que foi publicado num grupo espanhol, mostrando que quando foi proposto, eu não sei te falar, eu posso estar mentindo, mas se o nome era mudança de estilo de vida, ou se era adequação para a performance no tratamento reprodutivo, mas foi feito um grupo controle de uma mulher que não faria nada, que manteria aquilo, então não cuidaria da dieta, não cuidaria do estilo de vida, essas coisas, e foi um grupo que eles fizeram uma proposta de algumas coisas específicas, não saberia pontuar agora de cabeça, por um período de 3 a 6 meses, e depois viu o desfecho reprodutivo, engravidaram ou não, em tratamento reprodutivo, então em fertilização in vitro. E houve uma melhora dos resultados nas pacientes que mudaram, né, dentro da proposta que eles fizeram. Eu estou falando 3 a 6 meses porque eu sei desse trabalho. Quanto você acredita, porque você está fazendo uma coisa pensando no futuro, você está pensando lá daqui a 10 anos, 15 anos, né? Eu, como ginecologista, eu falo para a mulher, faz exercício hoje, porque senão você vai ter fratura patológica, quebrar seu osso quando você tiver com 70 e poucos anos, tal. Mas eu estou numa saúde reprodutiva, eu não tenho esse tempo todo para pensar. Quanto que você acha que se eu começar hoje, Valdemar, mudar meu estilo de vida, eu vou começar a colher esses frutos para mim, para minha saúde? Eu não estou falando da saúde reprodutiva, porque eu acho que nem sei se tem trabalhos nesse nível, mas, que nem eu citei um aqui, mas quanto você acha que é um tempo? De verdade, você vai começar hoje? Hoje. Você vai perceber. Justamente por isso que eu falei, a saúde é muito mais que o conceito da saúde do físico. Então, só o fato de você se abrir para olhar para a tua rotina, entender o que você está fazendo de errado, se propor a fazer uma mínima mudança que seja, mas que você aos poucos consiga deixar isso consistente, esse mecanismo vai permitir que outras portinhas de mudança abram. A pessoa que está engajada nisso, que ela percebeu isso, do ponto de vista de equilíbrio emocional, inclusive, ela tem muito ganho. Então, imagina, uma paciente que está pensando ou está passando um processo de fertilização in vitro, está querendo engravidar, naturalmente já tem uma pressão
né, já Sim, tem porque um ela vai estresse. engravidar. Então, ela engravidar, ela tem que mudar porque ela vai engravidar. Isso, e tem um estresse psicológico, e até assim, será que vai dar certo? Eu quero muito, né? Então, já tem um estresse psicológico. Se eu consigo colocar essa paciente num contexto que ela desenvolva a habilidade, por exemplo, ela tem lá, como que ela vai, um dos pilares, né, que é o manejo do estresse. Ela vai, de repente, cada um na sua praia, mas pensar em espiritualidade, técnica de meditação, vai fazer uma yoga, vai ler um livro XPTO, enfim, vai ler sobre psicanálise, qualquer coisa que ela faça. Ela não vai aos poucos melhorando esse ambiente emocional dela, esse ambiente, né, esse ao redor dela, por mais que o ambiente esteja estressante, está num conflito, enfim, ela não consegue manejar melhor as emoções. Isso não é um ambiente mais propício para uma nova vida? Para mim, claramente é, né? Então, eu acho que é imediato. Então isso não é um ator coadjuvante, é um pilar. Pilar. O manejo do estresse é um pilar. Não, então, mas, por exemplo, você falou aqui de uma pessoa que vai lá para procurar uma religião ou procurar uma mudança para te dar esse conforto, isso é um pilar, então, quer dizer... É um pilar, manejo do estresse. E aí, tanto faz qual o recurso que você usou. Espiritualidade, a gente sabe, tem muito... Antes era meio separado, né? Medicina era de um lado, a medicina tradicional, e espiritualidade hoje tem pós-graduação, no Hospital São Paulo, a Escola Paulista tem pós-graduação em espiritualidade. Não, e tem artigo da USP, né, publicado, mostrando como as técnicas de espiritualidade, os pacientes que estão mais conectados com esse né, ambiente, aí cada um dentro da sua praia, mas enfim, buscando mais essa entendimento dos sentimentos e tá mais atrelado a alguma energia maior ou desenvolvendo fé, enfim, como esses pacientes têm melhora e assim, melhora em todos os requisitos, todas as alterações de saúde que a gente pode pensar que o estilo de vida trata, né, porque o estilo de vida, que a gente sabe hoje? Que o estilo de vida é responsável por mais de 80% das doenças crônicas. O que são as não infecciosas, né? Então, o que são as doenças crônicas? Resistência insulínica, diabetes, pressão alta, aterosclerose, aterosclerose que vai gerar as doenças cardiovasculares, que é a maior causa de morte no mundo, câncer, doença mental, burnout, depressão, tudo isso são doenças crônicas, né? Então, assim, 80% dessas doenças têm relação com o estilo de vida, gente. Essa informação, ela não pode passar, a gente não pode ignorar esse dado, né? Tá, e eu estava pensando aqui, quando você estava falando, o que acontece, por exemplo, se ela muda, eu não saberia te dizer, eu tenho que te perguntar quantos pilares, mas assim, ela consegue mudar 2 pilares, perfeito, mas não consegue mexer nos outros. Então, por exemplo, socialmente, eu quando parei de fumar, quando mudei muita coisa da minha vida, socialmente foi um problemaço, porque você está convivendo ali e quem está ao seu redor cobra de você, mas você não vai sair hoje à noite, você não vai fazer tal coisa, pô, toma aqui, bebe aqui e tal, né? Então você tem um problema social. Quanto você mexer num pilar e não mexer nos outros, isso interfere? Claro que, com certeza, você mudar 1 ou 2 pilares, você já está tendo ganho, mas o quanto isso consegue quantificar isso? Sim. Não. Eu vou tentar te explicar assim de uma forma mais, talvez não com números, mas para ver se isso fica um pouquinho mais claro. Então, assim, mudar não é fácil, né? Existe uma técnica dentro da medicina do estilo de vida que a gente aborda esse paciente. Então, dificilmente a gente vai propor a mudança de todos os pilares ao mesmo tempo. Pelo contrário, a gente vai escolher um pilar. Uma portinha que ele abriu pra gente, né? Então, vou chegar um paciente lá pra mim, tá obeso, fumante, bebida alcoólica, sedentário, enfim. O que ele tá disposto a começar a fazer atividade física? É aí que eu vou. Porque essa é a porta das próximas mudanças. Entendi. E mudar hábitos não é 0 a 182 dias, né? Isso precisa ser construído. Como que eu construo? Eu começo com um pilar, tá bom? Se você mexer em a partir desse, ele começa a fazer atividade física, por exemplo. Ele vai aos pouquinhos, de uma forma segura, ponderada, sem ter dor, sem ter lesão. Depois ele aumenta de 2 dias para 3. Isso, ele vai começando a ficar mais motivado, a saúde mental vai melhorar, vai se sentir melhor. Opa, acho que aí ele começa
se abrir para outros pilares, né? Então, agora acho que eu vou pensar na alimentação, porque senão eu vou treinar, depois quando eu como isso, eu acho que fica melhor. Quando eu bebo e eu vou treinar, atrapalha um pouco. O próprio paciente vai abrindo as portas, mas isso é uma coisa que você falou e é muito comum, existir uma relação de conexões sociais, então as suas amizades, a sua forma de se divertir. Ou seu parceiro e parceira, né? Parceiro, com uso do álcool, ou alimentação mesmo, né? Ai, vamos comer uma pizza e tal. Isso tem uma conexão social que ela não pode ser ignorada. Então, a medicina do estilo de vida, ela não proíbe nada. Ela fala sobre equilíbrio, sobre escolhas assertivas. Eu brinco com os pacientes, eu falo assim, aquilo que acontece eventualmente, então eu vou no final de semana e eu vou sair com a minha esposa, vou tomar um vinho e a gente vai comer uma pizza. Ah, não, eu tenho uma festa nesse mês, um casamento, eu vou comer docinho, eu vou beber e tal. E o resto dos 28 dias do mês, você se alimentou bem, dormiu bem, estava num ambiente agradável, não usou substâncias psicoativas. Você entende que a consistência, aquilo que se repete, tem muito mais impacto na tua saúde, do ponto de vista daquele momento, mas especialmente para a longevidade, do que aquilo que acontece esporadicamente. Então, proibir não é a ideia. A ideia é ensinar o paciente a fazer as melhores escolhas dentro do contexto. Porque se por exemplo, o paciente tem um contexto social de vinho e pizza, e eu quero tirar isso, eu vou trazer eu vou piorar o pilar do alívio do estresse, da conexão social. Então, eu tento agir em proibindo o outro. Não, a ideia não é essa. A ideia é ele entender que isso tem uma importância para ele ali, mas que ele em algum momento vai ter que, né, escolher, então, ou na rotina ele vai ter que falar. É uma anamnese diferente, então, né? Com certeza. É uma anamnese que você vai pontuar os fatores que são mais relevantes para você conseguir desencadear o resto dos outros. E é muito individual, né? Porque cada ser humano, ele é único. Você me fez lembrar um negócio que eu acho que é importante para todo mundo saber aqui, mas teve uma época, eu faço muita cirurgia, você também é cirurgiã, né? Uhum. Então, tem uma época que eu tipo irritadíssimo. Então, eu ia fazer um procedimento lá de 20 minutos, uma cirurgia pequena, aí o equipamento deu um problema, chamou o técnico, tá no centro cirúrgico, você sabe perfeitamente o que eu tô falando, e eu ficava nervoso a ponto de quem não tinha nada a ver com a história tomava. Aí, a instrumentadora virou para mim e falou, Valdemar, você não tá normal, né? Olha o que você fez, você meio que agrediu. Aí eu olhei e falei, cara, eu não tô normal. Então, quer dizer, uma pessoa deu o primeiro pontapé ali de... Aí eu falei, quer saber? Tá bom. Daí eu comecei a tomar um antidepressivo bem levinho, daqueles tipo, sabe, fluoxetina, coisa levinha. E eu saí do tolerância 0 para tolerância 100. E aí eu passei a não me reconhecer. Então eu tô contando essa história porque é engraçado. Muitas vezes a gente tem lá, principalmente as mulheres, que têm ciclos menstruais, que têm as alterações pré-menstruais, às vezes tem que tratar, né? Mas alguns petelecos, alguns empurrõezinhos vão ajudar. Então, quando eu comecei a tomar esse remédio, eu passei a não me reconhecer. Eu fiquei tomando ele por uns 3, 4 meses e falava, cara, não sou eu. E aí eu comecei a perceber que estava faltando o esporte, porque eu sempre fui, desde jovem, sempre muito pro esporte. Só que eu estava numa fase de mudança muito radical, também fruto de problemas de divórcio, essas coisas, e eu falei, quer saber? Voltei pro esporte. A hora que eu voltei pro esporte, eu percebi que o esporte era o meu antidepressivo. Olha que engraçado. Então, é um pilar, né? O meu esporte, ele era o meu antidepressivo. Se eu ficasse sem o esporte, eu ficava irritado. E aí eu comecei a fazer disso mais uma rotina para mim. Então, isso é estilo de vida, né? Isso é o pilar que desencadeia os outros pilares, isso? Isso, exatamente. Você mesmo identificou qual era o pilar, né, que podia... Você vê, você praticou atividade física, então você entrou no pilar movimento ali. Mas, ao mesmo tempo, você trouxe a tua saúde mental junto, não é? Você não falou que aí você voltou sem querer você não estava nem agredindo, não estava nem um leão, nem um gatinho, você estava Valdemar. Então a saúde mental veio junto nesse pilar. E justo na hora que você me olhou ali, antes da gente começar, você falou, você tá com anelzinho e tal, né? Eu tinha problema de sono, não, eu tenho ainda, mas eu já entendi que é uma coisa crônica. Mas por que eu botei isso? Porque eu não consigo monitorizar meu sono de outra forma, e realmente eu acordava cansado, sempre. E eu sonho muito, assim, se eu fechar o olho aqui para dar uma dormidinha, eu entrei em outra vida, e todos os dias, eu tenho isso. Então eu queria saber o quanto esse sonho
estava interferindo no meu dia. No cansaço, né? E não era o sonho que estava interferindo no meu dia. Porque o que estava interferindo no meu dia era o estresse, era comer à noite, era ficar, às vezes, resolvendo problemas até tarde. Eu dou aula, então, às vezes, quem dá aula sabe disso, que vai, às vezes, aula daqui a amanhã, depois de amanhã, você já começa a fazer o mentalmente grosso, já está lá, né? Então, isso foi muito interessante. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito, apesar de que eu acho que eu não faço tudo certinho, mas eu acredito muito nessa medicina, né, do estilo de vida. E eu falei para você, porque como o nosso papo aqui é muito voltado para a saúde reprodutiva, não só do homem, da mulher e do homem, mas como um contexto geral de vida, você acha que, por exemplo, essas mudanças, vamos supor, do esporte, que vai desencadear talvez uma alimentação melhor, eu consigo mexer em toda essa microbiota, quer dizer, tipo vasculites, inflamações vasculares, inflamações, no meu contexto, vaginais, uterinas, no homem, orquites, epididimites, essas coisas. Você acha que isso é um fator? Essa é uma pergunta interessante, os pacientes perguntam muito isso, né? Doutora, eu tenho uma comunidade, né, que tem pacientes, tem outros profissionais e tal, e aí pergunta assim, comer isso é bom? Usar esse suplemento é bom? Fazer isso, né, nadar antes de fazer a musculação é bom? Aí tem a resposta normalmente é depende, e o depende, a principal questão depois depende quem é esse paciente. Porque se concorda que se eu tenho uma pessoa que tem um monte de condição crônica, então tá lá, sedentário, tabagista, resistência insulínica, um ambiente de estresse. Vou dar um exemplo aqui, não fiquem chateados comigo, mas meus pacientes no mercado financeiro são super estressados, então trabalham no mercado financeiro, enfim, sob pressão. E eu vier aqui nesse contexto e falar assim, vamos comer aqui, usar esse iogurte aqui com probiótico, porque vai melhorar tua flora, enfim, você vai ter mecanismos. O resto todo tá errado. Né? Não tem laje. Vou pensando com uma construção. Eu quero engravidar, eu quero ter um bebê, eu quero ter uma saúde legal. Vamos agora fazendo um paralelo com uma construção. Eu vou construir uma casa que eu quero que tenha piscina, que tenha uma sacada linda, com jardim. Não tem laje. Adianta eu colocar o maior jardim mais bonito, mármore mais... Eu não tenho sustentação. Então, muito mais do que atrelar o sucesso a esse, ou esse, ou esse, eu acho que a palavra que funciona melhor é equilíbrio. E aquilo que eu te falei, né? Não proibir nada. Normalmente, agora falando do ponto de vista de alimentação, quando eu começo, o paciente está aberto para o pilar alimentação. Então, é nesse que a gente vai mexer. Quando eu começo a trabalhar com esse paciente, eu não começo tirando nada. Eu não tiro nada. Eu só coloco. Eu falei, não quero que você pare de comer nada que você está comendo. Mas eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você coloque verduras e legumes nas suas 2 refeições, que já é muito difícil. Aí o paciente começa a perceber o quão errado tá a parte alimentar dele. Porque parece, né, a doutora falou que eu não preciso cortar nada, posso continuar tudo igual. Pode, inclusive, comer o doce lá, só que antes dele você precisa garantir que você teve a nutrição adequada. Então, antes de você ir pro doce, antes de você ir pro álcool, eu quero que você garanta que as tuas refeições principais tenham qualidade nutricional ali. É muito difícil fazer esse movimento. E aí o paciente começa a internalizar aquela informação, olhar e tal. Então, eu não acredito no suplemento milagroso, na alimentação, né? Esses dias, nessa mesma comunidade, eu mostrei porque uma das substâncias mais inflamatórias do ponto de vista cardiovascular é a carne vermelha. E aí a gente fez uma enquete perguntando, né, que as pessoas achavam que dava mais risco para doença cardiovascular e que aumentava a chance. Aí eu coloquei lá pressão, diabetes, todos os itens, e num deles tinha, uma das alternativas era consumo excessivo de carne vermelha. A maioria das pessoas não marcou, não sabia disso. E aí gerou depois uma comoção. E eu lembrei que tinha bastante gaúcho no grupo. Eu falava, ai, gaúcho, que eu sou do Sul também, mas sou do Paraná, né? A gente gosta de churrasco, não pode de churrasco. Eu falei, gente, o churrasco é eventual, é lá no domingo que você vai encontrar a família, tem a sua conexão. Não é aquilo que é esporádico, é aquilo que é todo dia. Agora, se você comer carne vermelha todo dia, aí, né? Então, quem é você? Você come carne vermelha todo dia, não tem uma folha de alface no seu prato com um tomatinho deitado, e você acha que você tá arrasando? Não.
Agora, você come carne vermelha 2 vezes na semana, você escolhe cortes que não são tão gordurosos, você faz o preparo de uma forma, né, que não seja tão ruim, não é com manteiga, não é com molho e tal, enfim. Você inclui vegetais, inclui legumes, no lanche da tarde tem fruta, você come grãos. Opa, você acha que essa carne vermelha que vai entupir tua artéria? Não, porque tá dentro de um equilíbrio, é um processo, ele é muito maior do que uma substância, né? Então, eu sou mais assim, a gente olhar como um todo, olha quem é o indivíduo. E conversando com você, vai me lembrando coisas. Na época que eu ainda estava meio radical, eu estava acima do peso, falei, quer saber, eu vou perder peso. Então, eu vou fazer aquela dieta cetogênica. Dieta da proteína, que chama, acho que é Duncan, uma coisa assim. Duncan. Era uma dieta de carne, Sim, de proteína. Eu sim. falei, porra, beleza. Então, o que eu fazia? Eu comia carne todo dia no almoço e tomava um shake desses comerciais à noite. Realmente, eu perdi muito, claro. 12, 13 quilos. Falei, cara, que legal. Que legal não, porque eu perdi peso, mas eu ferrei meu fígado, ferrei minhas artérias, meu colesterol e tal. Então é isso, né? Às vezes a gente associa, por exemplo, perder o peso com saúde. Com saúde, né? Exatamente, não é perder o peso, é como que eu vou perder o peso, né? Tem muito paciente também que está em uso de análogo de GLP-1 e eu falo assim, não tem problema se usar medicação, a obesidade tem que ser tratada, tem o benefício. Se a gente tem a medicação para controlar a resistência insulínica, a gente vai usar. O problema não é usar ou não usar, é como usar, qual a estratégia que a gente está criando. Porque a ideia é que você consiga se tornar uma pessoa mais saudável ao longo do tempo, porque essa medicação vai atuar aqui, mas a gente precisa montar uma sistemática, uma logística aqui que funcione, que você garanta aporte proteico, senão você vai derreter tua massa muscular, aí você vai ficar magro, mas você vai ficar com osteoporose, especialmente mulher, né, climatério, menopausa, vai tropeçar na rua, vai quebrar o pé, vai ter fratura, porque não tem osso, não tem estrutura muscular para sustentar. Então é isso, não é só perder o peso e ver que os exames lá estão bons. Assim, baixou, né, melhorou a glicose, claro, vai melhorar, se o obeso está tratando com a medicação adequada, vai melhorar a glicose, vai melhorar a resistência insulínica, mas e a minha parte, né? Você acha que todo mundo é elegível para mudança de vida? Por exemplo, não sei nem se você tem filho, desculpa, mas vamos supor, você tem uma vida hoje voltada para sua crença, Sim. Sua filosofia. E você tem uma filha de 12 anos, um filho de 12 anos, que já entrou nessa pegada, que segue, que dentro da sua casa já segue isso. E vai seguir isso na vida porque ela ficou natural, né? Ficou natural, é uma educação, é como se fosse bilíngue, já fala a língua natural, já aprendeu isso. Ela não vai ser elegível à mudança de estilo de vida ou ainda vai existir pilares para ela também? Eu estou te fazendo uma pergunta, claro, complicada, mas difícil essa pergunta, mas é difícil. Mas você perguntou se eu acho que todo mundo é elegível. Sim. Todo mundo tá apto a mudar. Todo mundo. Agora, todo mundo é elegível agora? Hoje? Não. Inclusive, a gente separa esses pacientes. Quando eu me proponho a manejar o estilo de vida e ajudar o paciente nesse desafio, vamos dizer assim, nessa aventura, né, de reestruturar toda a forma como ele está vivendo, a primeira coisa que eu tenho que ter eu tenho que ter um paciente que já está na fase que a gente fala, que não é mais pré-contemplação, porque assim, tem o paciente que fuma e que acha que não, cigarro não faz mal. Quanta gente que fuma e não morreu de câncer de pulmão? Ele ainda racionaliza justificando, então esse paciente não está pronto para essa mudança. Não, esse ainda não. Mas não quer dizer que ele não está e nunca estará. Ele pode estar no momento. Então, todo mundo está apto à mudança. Agora, cada um tem o seu tempo. Então, eu preciso, como profissional, entender também que tenho pacientes que não estão no momento de mudança, que eu só vou gastar a energia dele e a minha e não é ainda aquilo, né? Para aquele paciente, naquele momento, é a medicina tradicional reativa, né? Eu trato a doença, eu dou o remédio, eu faço a cirurgia. Por enquanto. E aos poucos a gente vai ver se em algum momento esse paciente sai dessa fase de pré-contemplação aí e se abre para, opa, eu acho que eu percebi que quando eu treino, eu fiz um exercício lá no final de semana, eu me senti tão bem, eu acho que eu tô... E aí a gente começa a ir abordando, mas precisa estar num momento. Esse paciente você precisa identificar. Tá, e quais seriam os recursos? Por exemplo, você é uma médica do estilo de vida,
que age sozinha, ou você precisa dos recursos da multidisciplinaridade, de tipo, putz, eu preciso que esse meu paciente vá ao nutricionista, eu preciso que esse aqui vá fazer uma terapia psicólogo. Como que é essa medicina, essa abordagem? Mesmo porque quem está nos ouvindo aqui, quem está nos assistindo, possa entender que, de repente, se eu for com a doutora, eu já me resolvo ali no seu consultório, você consegue me dar X, Y, Z, ou só naqueles casos realmente, putz, depressão, isso aqui precisa tratar, se não tratar, tal. Como que é essa situação? Tem dos dois jeitos, né? Tem o paciente que eu consigo manejar tudo centralizado em mim ali, então eu vou fazer o coaching com esse paciente, a gente vai conversar, vai montando as metas, né, o que nós vamos mexer, como vamos ser, vamos acompanhando isso, e as metas podem passar pelos 6 pilares, por 2, por 1, enfim, e isso pode ficar centralizado em mim, dependendo de quem é aquele paciente. Agora, eu tenho pacientes muito complexos. Eu tenho, por exemplo, paciente que, por conta, tomou Monjaro durante um ano sozinha, sem orientação de ninguém. Chegou para mim com 40 quilos, 44 quilos a menos. É uma paciente que já fez bariátrica. Fez bariátrica anos atrás, voltou a ficar obesa, usou por conta Monjaro um ano sozinha, sem orientação dietética. A alimentação continua assim, pizza, hambúrguer, nenhuma orientação. Esse paciente tem que ter muito cuidado, muito provavelmente vou precisar de outros profissionais para me ajudarem. Ou um paciente que já tem uma diabetes muito descompensada, porque aí não é minha praia, né? Eu preciso envolver um endocrinologista. Em relação à parte nutricional, arrumar a casa, né? Porque em geral é muito básico, os erros são muito básicos. Então os erros muito básicos em relação à alimentação, aquilo que é a higiene do sono, tal, isso eu posso muito facilmente centralizar em mim. E usar recurso de IA, aplicativo, que eu uso para engajar esses pacientes, mas existem os pacientes que merecem, né? Por exemplo, tem um paciente que tem acompanhamento psiquiátrico, que está com 3 medicações junto, então a esse paciente preciso um time maior, eu preciso explorar. Ou tem alguma questão alimentar, alguma intolerância, alguma coisa que eu preciso envolver um nutricionista, né? Atividade física, por exemplo. Eu tenho paciente que está tratando obesidade, tem artrose de joelho, tem lipedema, tem um monte de condição que impossibilita movimento, tem dor, e assim, não vai ser a doutora Ana falando para ele, se faz 10 minutos de caminhada ali, porque esse paciente vai precisar de uma orientação, ela vai ter dor depois, ela precisa ter um profissional de educação física olhando, falando qual que é o melhor movimento, como que é, né? Então, tem de tudo que é jeito, tem o que dá para centralizar e tem o que o que é centralizado, ele tem uma periodicidade com você como? Por exemplo, você vai monitorizando ele mensal, 15 dias... Cada 15 dias. Então, assim, a gente tem, normalmente, o programa é de no mínimo 12 meses. E esse paciente, ele passa comigo, essa primeira avaliação é obrigatoriamente presencial, porque a gente colhe muitas informações, monta o mapa da vida, relatório de estilo de vida, nota da saúde, faz tudo, é bem completo, vai demorar mais ou menos 1h30 comigo esse paciente. A partir desse, a gente faz alguns testes físicos. Se o paciente tem exames, por exemplo, ele tem um teste ergospirométrico, eu vou usar esse VO2 do teste. Mas se ele não tem, a gente vai fazer testes físicos e vai estimar força, dinamômetro, enfim. E aí eu vou, dados, né, circunferência abdominal, pescoço, peso, altura, tudo isso nessa primeira consulta. E é nessa primeira consulta que a gente vai montar o planejamento, a estratégia e vai definir ali as metas, que vão ser no máximo 3, mas muitas vezes não vão ser 3, vai ser só uma ou só 2, justamente por essa dificuldade da gente, natural, não é desse paciente, é do ser humano, de mudar um hábito. Você sabe que para mudar hábitos simples, tipo, coisas bobas, assim, tomar água, é um hábito bem, não tem dúvida, né? Tomar mais água é tomar mais água, deixa a garrafinha lá. Para você conseguir mudar esse tipo de hábito, fazer o paciente engajar, você precisa de pelo menos 76 dias, repetindo. Então imagina hábitos mais complexos, que têm conexões emocionais, por exemplo, cigarro ou álcool social. Você tem que tirar aquilo numa situação no que o paciente tem algum ganho. O paciente tem algum ganho. Tem que convocar o parceiro, parceira, né? Porque a pessoa está dentro de casa, querendo mudar e o outro não. Então, é uma loucura isso. Olha que interessante essa pergunta, muito legal. Eu não convoco o parceiro.
Porque é uma questão minha com, por exemplo, com o Valdemar. Somos nós dois, né? Então, é você que vai engajar o seu... Porque eu não posso deixar o meu estilo de vida a responsabilidade do outro, mas muitas vezes essa questão vem, por exemplo. Ah, doutor, eu sei que eu tenho que dormir e tal, mas aí meu marido deixa a televisão ligada e eu não consigo dormir às 8, às 10. Eu vou dormir meia-noite só, porque é quando ele desliga a televisão, ele me atrapalha e tal. Opa, não adianta eu chamar o marido e falar, ó, você tem que desligar. Não é essa. Como que você, Maria, né, acha que a gente pode... Porque essa solução não sou eu que dou, é o próprio paciente. Como que você acha que você pode fazer de uma forma que você melhore teu sono, porque essa é uma coisa importante, por isso, e que Não você não se interfira no seu exponha, relacionamento. que você não se exponha, né? O que você acha que você pode fazer? Você acha que teu marido quer, né? Como é que é a relação? Porque aí o paciente que vai me dar a solução, ele vai falar, puxa, meu marido não vai abrir mão disso porque ele trabalha, não, ele precisa ver a bolsa, não sei do que, não sei o que, ele tem que ver a televisão no quarto essa hora, então eu acho que eu vou ter que ir no quarto do lado. A solução é do paciente, não é minha solução, entende? Meu papel é fazer ele pensar e ele criar estratégia, porque eu não posso eu criar estratégia para mudança do paciente, não sei o que acontece lá dentro da casa. Né? Eu tenho que estimular ele mesmo a ir criando as pequenas metas. Eu posso... Tem paciente que fala, não, eu acho que eu vou conversar com meu marido é super compreensivo, ele vai entender, não sei o quê. E aí ele vou pedir para ele desligar a tal hora e ok. Funcionou. Mas essa foi uma solução que o paciente deu. Eu não... Você entende? Eu entendo. Porque que não é reativo. Não sou eu que falo o que ela vai fazer. Claro, hoje nem tanto, mas era 90% de casais héteros, né? Uhum. Mas hoje, quando eu trabalho com casais, então não só aquela mulher que veio congelar ovos, mas quando eu trabalho com casais, tanto homoafetivos ou hétero, o que eu percebo é que às vezes os dois não estão na mesma sintonia, não só em relação a engravidar ou ter filho, etc., mas em estilos de vida. Então, às vezes eu vejo o marido, tipo aquele cara corre, sei lá o que, se cuida pra caramba, sei lá o que, e ele olha e ele fala assim, mas ela tem que fazer a parte dela, doutor, né? Então, isso é uma coisa que chama muito a atenção, porque você tá num ambiente onde você não tá mais sozinho, você tá num ambiente dividindo com alguém que às vezes não vai topar essa mudança, né? Então... E tudo bem. E tudo bem, porque você tem que olhar para... Assim, você tem que ser individual, né? Não, a primeira coisa que eu falo pro paciente, porque eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar do marido. Eu falei assim, o primeiro raciocínio que eu gosto de fazer é o seguinte, a gente não consegue ajudar ninguém se a gente não estiver bem. Se eu estiver louca, estressada, obesa, quem que você acha que você vai ajudar? Você vai ser uma bomba atômica para explodir a qualquer momento. Que condição que você tem para ajudar alguma outra pessoa? Agora não. Foca na sua saúde, no seu equilíbrio emocional, né? Todo teu ambiente ali. Por mais que, né, as pessoas, a maioria tenha família, tem outras pessoas no mesmo ambiente ali, mas você consegue construir o seu, né? Tem o teu momento ali de fazer a sua reflexão, enfim, para que você se capacite, né? Não é do outro, é seu. É você que tem que olhar para dentro e para fazer por você. E aí você pode ajudar quem você quiser. Deus e todo mundo. Agora, você em primeiro lugar. Você tem que estar bem. Muito legal, muito legal. E olha como passa rápido, né? Já estamos no finalzinho do nosso podcast. Mesmo? Olha só, passa rápido. Mas é muito aprendizado, gente. Para vocês entenderem, eu já tenho mais de 30 anos de profissão e coisas que eu penso instintivamente. Hoje existe já uma medicina voltada para isso, né? Hoje existem várias formas de medicina. Se eu voltar 20, 30 anos atrás, quando a homeopatia, a acupuntura estavam querendo fazer parte da medicina, né? Todo mundo fazia questionamentos, tal. Depois disso entrou outros formatos de medicina, né? A acupuntura e a homeopatia entraram realmente na medicina, mas depois entrou uma situação onde o próprio médico criou situações, né, para que a medicina se tornasse melhor. Né? Então, uma integração entre áreas, mudança de estilo de vida, muito bacana, muito aprendizado hoje. Eu queria te agradecer muito por você primeiro aceitar o convite meio que em cima da hora, né? Eu estava fazendo uns planejamentos, né? E a Cris, não, ela é muito boa para falar e tal, e realmente, claro que é um desafio fazer toda essa associação com a parte de fertilidade, né? Porque o nosso podcast aqui é de fertilidade, mas seguramente essa informação ela vai servir de forma ou direta ou indireta para que todos melhorem, né? Não importa, a fertilidade ela vai ser uma
consequência perfeito. da mudança de estilo de vida. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Aqui tem a lente aqui para você poder falar, Paula. Mas eu queria te agradecer mesmo, de verdade. Foi muito bom esse podcast. Eu acho que vale a pena a gente reforçar bastante isso. Te parabenizar por ter mudado, porque um cirurgião geralmente tem uma Ele coisa... é reativo, né? O cirurgião é naturalmente reativo. Cirurgião, e eu sei disso, sou filho de um cirurgião, na minha área eu sou cirurgião também, e realmente é difícil você fazer essa mudança, né? Então, parabenizar você por isso, por ter essa coragem, e deixar aqui uma mensagem final aqui para o nosso público. Valdemar, obrigada pelo convite, viu? Foi um prazer, eu adoro falar desse assunto, então realmente foi muito gostoso. E se eu pudesse deixar uma mensagem, eu vou falar aquilo que eu falo para os meus pacientes. É a seguinte mensagem, que a gente já falou hoje, inclusive. Aquilo que acontece repetidas vezes é o que vai impactar na tua saúde. Então, o que é esporádico, ok, mas tenha certeza que ele está acontecendo de forma esporádica, porque às vezes a pessoa acha que está esporádico e está repetindo muito, né? Então, assim, eventualmente uma festa, eventualmente comer errado, ok, mas se a tua rotina está equilibrada, a chance de você adoecer e não ter uma longevidade saudável cai infinitamente, né? Então essa talvez é a mensagem. E a outra que eu queria deixar é o seguinte, não ache que porque você está fazendo uma pequenina mudança, por exemplo, eu só vou mexer aqui no meu higiene do sono, ou eu só vou mexer aqui na alimentação que eu vou melhorar um pouquinho, isso não vai ter impacto. Pequenas mudanças têm muito impacto, especialmente se elas são repetidas, né, acontecem de forma consistente, e as pequenas mudanças vão ser as portas e as janelas que serão abertas para os próximos passos, para que você tenha saúde, envelheça bem, com energia, não tenha fratura, não tenha complicação, consiga levantar do sofá, consiga curtir sua família, viajar, aproveitar, e performar bem para aqueles que estão mais no circuito de... E agora, né? Nesse momento, o que eu preciso? Então, acho que essa é a mensagem que eu quero deixar. Que legal. Então, não se enganem, né? Eu acho que é muito importante isso, né? Porque tem gente que às vezes faz o papel para fora e no fundinho lá não muda, né? Então, eu acho que não se enganem. Esse foi mais um Fertilicast, esse podcast voltado para saúde e saúde reprodutiva, que eu contei aqui com a doutora Ana Paula, que foi excelente, nos abrilhantou aqui com muitas informações importantes. Lembrem de dar um joinha, um ok aqui nas nossas plataformas, no YouTube, no Spotify. É importante que a gente consiga divulgar, porque o objetivo do Fertilicast ou desses podcasts que falam de saúde é que possam trazer informações com credibilidade, né? O objetivo aqui não é ser influencer, não sou influencer, não, a doutora Ana Paula, não é esse o plano, não é, ninguém está fazendo isso aqui para angariar um paciente. É importante que vocês entendam que a informação que a gente quer trazer para vocês é informação com credibilidade, não aquela informação que você está fazendo ali com segundas intenções. Então, esse foi mais um Fertilicast, eu sou o Dr. Valdemar Carvalho e obrigado por estarem conosco.